Olá, bom dia, paz do Senhor para todos. Gostaria de trazer uma reflexão hoje para a gente, trazendo para a gente uma responsabilidade, sabe? Não é um texto muito fácil, mas que é necessário a gente pensar um pouco sobre ele. O texto está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Estou procurando aqui, tá? Eu anotei, diz assim: Se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e sanarei seu país. É um texto conhecido, é um texto que a gente fala muito sobre ele, principalmente quando, em cultos de oração ou quando a gente está na pretensão de orar por algo, a gente sempre cita ele, porque é um texto que nos leva a meditar sobre o valor da oração, que devemos orar, nos humilhar e confessar e aquela coisa toda. Mas veja que não é algo individual, é um povo que ora pela sua nação, é um povo que ora pelo seu povo. E aqui traz uma responsabilidade para nós, que confessamos a Cristo como Senhor, porque aqui fala sobre, aqui é Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então é um povo que tem uma aliança com Deus. Então, nós que temos uma aliança com Deus, temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade não é uma responsabilidade individual, mas coletiva. E esse texto me trouxe à memória, me trouxe à lembrança dois personagens bíblicos que entenderam bem essa questão da intercessão. Um foi Moisés, eu tenho lido sobre ele esses dias. Como Moisés se portou, porque Moisés ele guiou o povo durante aquele trajeto lá no deserto, depois que saíram do Egito, e em várias ocasiões, vários momentos, o povo se rebela. O povo começa a acusá-lo, atacá-lo e não quer saber da liderança de Moisés e pensa em voltar e aquela coisa toda e começa a questionar a liderança de Moisés. Ou seja, é uma confusão só. Um povo grande querendo, se interpor a Moisés. E Deus, em vários momentos, se levantou irado, dizendo que iria destruir todo mundo e que de Moisés faria uma nova nação para levar para a terra prometida. Mas Moisés, de imediato, quando vê a postura de Deus em querer destruir tudo, ele não se rebela também. Ele não diz, pode destruir. Não, ele se prostra. E ele intercede. E ele pede a Deus misericórdia pelo povo. Ele tenta mostrar a Deus que tenha compaixão do povo. Eles não sabem o que estão fazendo, ou mesmo sabendo, mas que tenha compaixão, que tenha misericórdia do povo, que é o povo dele. E Deus, nessas mesmas ocasiões, Deus perdoa e releva e aquela coisa toda. Então, é a postura de um verdadeiro intercessor. Ele não se coloca como vítima, nem diz, estão me atacando, agora fica na mão de Deus. Não, ele se coloca no local, entre o povo e Deus. E Deus, por amor a Moisés, em nome da aliança dele, que ele fez com os antepassados, ele preserva o povo. E o outro personagem é Daniel. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E, dado o momento, ele percebe que o prazo de cativeiro, que eram 70 anos, estava chegando ao fim. E ele resolve, então, orar a Deus. E o interessante na oração de Daniel, que serve de exemplo para nós, é que Daniel, ele não se exclui do pecado do povo. Ele se inclui em tudo aquilo que aconteceu, em todo o pecado, em toda a rebelião, em toda a idolatria, em tudo que a nação praticou durante anos e que levou ao cativeiro. Daniel assume para si. Ele assume a culpa do povo e apresenta a Deus, pedindo misericórdia. Então, nós não sabemos bem como era a vida de Daniel antes dele ser levado cativo. Sabemos que ele foi cedo, ele era um jovem, e que após 70 anos ele resolve fazer essa oração. E nesse período em que ele estava na Babilônia, ele resolveu
se consagrar a Deus. Então ele colocou um propósito no coração dele em se consagrar para Deus. Então, pelo menos os 70 anos que ele passou na Babilônia foi uma vida de consagração a Deus. Mas mesmo assim, ele não se colocou na condição de justo e dizer, ó, teu povo fez isso, teu povo fez aquilo, teu povo não se consagrou, teu povo... Não. Ele coloca-se como o povo pecador, né? Ele diz, ó, nós pecamos, nós nos rebelamos, nós não cumprimos os mandamentos, as leis que estavam lá escritas, que foram escritas por Moisés. Ele coloca-se nesse mesmo processo e diz, ó, nós pecamos, mas agora estamos buscando um Deus misericordioso, um Deus de aliança, um Deus que é o Deus desse povo, né? O teu nome está sobre este povo, está sobre Jerusalém que está destruída. Então ele coloca diante de Deus a situação. Diz, olha, concordamos, eu concordo, eu estou em nome do povo, eu concordo contigo, a nossa punição aqui, o castigo que nos trouxe até aqui é merecido. Fizemos por merecer o que estamos passando. Mas pedimos a ti misericórdia. Tu és um Deus misericordioso. Então ele invoca texto que Deus falou lá com Moisés, que ele realmente é um Deus misericordioso, tardio em irar-se e tal. Invocou o Deus de aliança, disse, ó, lembra-te da aliança que fizeste conosco, tu és um Deus de aliança, e as alianças com Deus são alianças eternas. Então ele coloca essa condição e ele intercede pelo povo. E o interessante é que ele ainda está no processo de oração e Deus já manda a resposta para ele. Porque Deus, ele é assim. Sabe? Ele, mesmo que ele esteja irado, mesmo que ele esteja indignado, ou que ele pretenda fazer isso ou aquilo de forma justa, né? Mas quando a gente se coloca na posição correta de orar, de interceder, de buscar, não de apontar o dedo, tá? Não é apontar o dedo no pecado de A, de B e de C, não. Trazer para si e confessar diante de Deus. Pedir misericórdia a Ele. Não tentar justificar, eu não sabia, eu não fiz, eu não sei. Não é tentar justificar, sabe? Assumir. Pequei, errei, fiz errado mesmo, mas me perdoa, eu estou confiando na Tua misericórdia, no Teu amor, na Tua justiça. E Ele Ele ouve a nossa oração quando a gente é sincero, sabe? A oração sincera toca o coração de Deus. Não é uma oração hipócrita, não é aquela oração do fariseu, né? Ou do publicano, né? O fariseu e o publicano, que o fariseu bate no peito, ó, não sou feito ele. Não, é uma oração sincera. E esse texto, ele me traz muito a questão da responsabilidade que nós temos pela nação, pelo nosso povo, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, sabe? O que nós temos feito? Nós somos quantos milhões, né, que professam a nossa fé em Cristo? E o que nós temos feito? Em Tiago ele fala, né, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que muitas vezes a gente se envolve em tanta coisa, é tanta problemática, é tanta dificuldade e tal, que a gente não para pensar, não para para analisar. Mas aí, hoje, realmente, eu refleti um pouco sobre isso, já venho refletindo há alguns dias, e resolvi compartilhar. Que a gente entenda, nós temos responsabilidade, sabe? Se a minha cidade está do jeito que está, eu tenho nas minhas mãos como resolver, ou pelo menos como buscar uma solução em Deus, porque nós conhecemos a Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, né? Então, se eu não sei como orar, se eu não sei o que fazer, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei falar, não há desculpa. Nós temos um Deus que sabe tudo, nós temos um Deus que habita em nós, e é a Ele que a gente deve buscar ajuda, né? O Espírito Santo está em nós, Ele é nosso ajudador. Ele é aquele que intercede por nós, ou seja, coloca a palavra em nossas bocas que a gente normalmente não saberia falar. Então,
a meditação nossa de hoje é essa, sabe? Assumir a responsabilidade de orar, de buscar, nem que seja a ajuda do Espírito Santo, para como a gente vai lidar com a situação aqui na nossa sociedade, ao nosso redor. Né? E que fique nossa reflexão hoje, que a gente possa buscar a face do nosso Deus, buscar misericórdia, graça, paz. Nós precisamos de paz. E que o amor dele possa ser derramado em nossos corações e transborde de nós para o nosso próximo, nosso vizinho. Né? Então, que nós possamos refletir sobre isso hoje e que Deus nos abençoe.